Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 13, a última lição do nosso trimestre. O nosso tema é: o deserto vai passar. Ou seja, todos os problemas e dificuldades que a gente estudou nesse trimestre vai passar, irmãos, vai passar. E nós vamos entrar na terra prometida. O que depende de mim e de você estarmos firmes na presença de Deus. O nosso texto do dia, que está em Josué, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus mandou, Deus se responsabiliza, Deus cuida, Deus se preocupa, Deus vai dar a vitória. Então veja que Deus falando para Josué acerca dos seus pensamentos, né? Dando uma motivação para Josué: esforça-te, faça a sua parte, que eu faço a minha. Nossa síntese: a caminhada do povo de Deus pelo deserto deste mundo em breve terminará e estaremos para todos sempre com o Senhor. Essa é a nossa mais pura realidade, né? O nosso desejo mesmo é o quê? É esperar no sentido de atravessar este deserto, esta vida, para entrarmos com o Senhor na glória, entrarmos na glória do Senhor. Esse é o desejo do nosso coração. No nosso texto bíblico, que está em Números 32, do 31 ao 33, nós vamos ver que antes de o povo entrar na terra, a tribo de Gade e os filhos de Ruben, dizendo que o Senhor falou a teus servos: isso faremos, nós passaremos armados perante o Senhor na terra de Canaã e teremos a possessão de nossa herança daquém do Jordão. Ou seja, eles ficariam do outro lado do Jordão, e as outras tribos essas tribos ficariam de um lado do Jordão e as outras tribos do outro, né? Só que eles se esqueceram, meus irmãos, porque na verdade alguns vão dizer, até o comentário da lição vai dizer que eles se anteciparam, que eles ficaram ali na espreita, ali, querendo uma certa vantagem. Viu que a terra era boa, vamos ficar por aqui mesmo, que vai que aquela terra não é tão boa quanto essa. Pode ser, porém nós vemos que eles ficaram mais vulneráveis, como na lição vai dizer. Mas a nossa introdução nesse trimestre, acompanhamos a longa jornada do povo hebreu pelo deserto. Eles caminharam por aproximadamente 40 anos, num lugar onde as pessoas, em regra, não se arriscavam a fixar residência pelas condições extremamente desfavoráveis. Um grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões de terra seca, em que não havia água. A jornada estava chegando ao fim. A geração que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto havia sido consumida durante a peregrinação, como nós falamos várias vezes nos nossos comentários. Mais de 600 mil homens, entretanto nenhum deles faleceu por falta de cuidado de Deus. Morreram pela desobediência, tentaram a Deus e caíram no deserto. Ou seja, quando Deus chama, Ele não vai deixar ninguém morrer no deserto se a pessoa estiver o quê? Buscando a sua presença, buscando fazer a sua vontade. Por quê? Porque, meus irmãos, tem coisa que não depende de Deus, depende de nós, pura e simplesmente de nós. E às vezes a gente quer remeter a nossa responsabilidade a Deus. E o nosso tópico 1 aqui, chegando ao fim da jornada, a antecipação da herança, né? É aquilo que nós estamos falando. Essas duas tribos, eles queriam antecipar a herança que eles teriam. Eles queriam antecipar essa herança. E aqui na parte 2, aqui, o perigo de ficar à margem de Canaã. Depois que eles ficaram antes de Canaã, até vai falar que o futuro revelaria o erro daquela decisão. Ou seja, lá na frente, quando Israel, o reino do norte, foi invadido, a primeira tribo que foi invadida foi a deles. As primeiras tribos que foram invadidas foram a deles, as primeiras. Então veja que eles ficaram ali à mercê de várias situações que poderiam acontecer com eles, ali mediante aos inimigos. Mas mesmo assim eles decidiram isso, mas não prevendo o que aconteceria lá na frente, como o nosso comentarista está dizendo, recordando a viagem no deserto. Depois da purificação do exército de Israel e da resolução a respeito das terras a leste do Jordão, que ficaram com as tribos de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, chegou a hora da despedida da grande líder, né? Moisés estava se despedindo e chamou o povo para deixar instruções ao povo.
fazer o povo lembrar-se das instruções que ele tinha deixado antes. Então veja que ele está advertindo o povo, advertindo para não ter uma ganância excessiva no meio do povo. Ganância no sentido, não ter uma ganância naquele sentido de querer sempre mais e nunca ter tempo para Deus, como muitos de nós hoje. Mas veja que o Moisés ele chama a atenção e deixa várias leis até para as pessoas que iam até trabalhar para poder pagar alguma dívida, para ter até as leis que ampariam essas pessoas acerca de não ficar, as suas gerações futuras ficarem escravos. E aqui no tópico 2, fé e herança. Chegando ao fim da viagem, os hebreus fixaram acampamento nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, na direção de Jericó. Então eles, depois de muito tempo, eles começaram a repartir a terra, começaram já a dividir a terra. Moisés já havia morrido, mas eles chegaram lá e começaram a dividir a terra. Veja que não é divisão que nem hoje, demarcação. Você vai para o sul, você vai para o norte, você vai para o sudeste, e começaram a colocar o povo para ir para esses lugares. Mas nós também vemos que ali, tomado pelo desânimo e pela falta de fé, decidiram retornar ao Egito. Quantas vezes, meus irmãos, eles queriam voltar ao Egito? Nessa caminhada, nessa possibilidade de escolher a terra que iam viver, no caso quando houvesse chegado à terra, mas eles poderiam se organizar e eles fazerem, era o seu habitat, mas quantas vezes eles desanimaram e fugir e queriam voltar para o Egito? Irmãos, isso é comum, às vezes as coisas apertam para nós, a gente quer voltar para trás, mas nós temos que ter esperança e fé que à nossa frente está o quê? A liberdade, e atrás de nós está o quê? A prisão. Eles queriam ser escravos, preferiam ser escravos no Egito do que ser livre no deserto e entrar numa terra que seria deles. E aqui na parte 2 aqui, a herança pela fé, uma visão. Em Números 34:2, Deus está falando a respeito do futuro, no qual os israelitas herdariam pela fé a terra prometida. Ou seja, é aquilo que nós desejamos também viver, que as coisas de Deus. O Senhor estava fornecendo uma visão aos hebreus do que seria a herança deles. Então Deus sempre disse a herança, falando cerca da herança para eles. O que cabe a nós, meus irmãos, nessas questões aí, é estarmos esperançosos em receber aquilo que é de Deus. Então veja que não adianta nós acharmos que tudo aquilo que acontece nas questões da vida e não, mas não dá para mim ser assim, não dá para mim fazer assado, porque as coisas não dão certo para mim, e se esquecendo que Deus, Ele que é o dono da porta, Ele que é o dono de todas as coisas, né? Então, nós vemos que eles, a herança pela fé e uma visão, e também tiveram que travar algumas batalhas, continuando aqui no tópico 2, tiveram que travar várias batalhas nessa caminhada, né? Nós queremos receber a bênção, mas a gente não quer ter esforço. As pessoas às vezes não querem se esforçar, não querem correr atrás para conseguir alcançar. Então fica na mesmice. Mas saiba que aqui também na parte 3, a herança pela fé, uma proteção. O Deus que disse que daria a terra prometida a eles, também é o Deus que estava protegendo eles no deserto. Aquela trajetória que Deus escolheu para eles, de toda aquela trajetória, em toda aquela trajetória, Deus sempre cuidou deles. Deus nunca deixou eles desamparados. Porém, Deus sempre cuidou, Deus sempre amparou, Deus sempre abençoou a vida de cada um deles. Então veja que o Senhor, ao estabelecer os limites da herança dos hebreus, estava aguçando a fé do povo e os protegendo contra a cobiça a eles mesmos e, lógico, outros povos, né? Que na verdade estavam, nossa, César está conquistando tantas coisas e vai herdar toda aquela terra dos amorreus, dos fariseus, que foi a terra que a tribo de Gate, a tribo de Ruben e a minha tribo de Manassés conquistaram. O tópico 3, o fim da jornada, a oferta aos levitas. Os levitas teriam cidades de refúgio, cidades ao qual eles na verdade eles não iam produzir. A questão deles era mais ficar no tabernáculo e cuidar das coisas do tabernáculo. E mais para frente seria o templo. Mas essa seria a oferta deles, né? Depois a gente vê que os levitas viraram homens de comércio, fizeram comércio dentro da casa de Deus, quando Malaquias chama
eles ao arrependimento acerca dos dízimos e das ofertas. Então tudo isso é o que nós vemos. Os últimos 2 capítulos de Números trazem as últimas recomendações de Moisés para o povo, pouco antes da entrada de Canaã. Então Moisés ele deixou tudo aquilo que deveria fazer, até mesmo a posição dos levitas acerca daquilo. E aqui no 2, aqui, estabelecimento de leis justas, por fim o Senhor entregou por intermédio de Moisés as últimas leis penais. Então Deus deu as leis para eles, não para prejudicar eles, mas sim para protegê-los acerca daquilo que estava ao redor e do redor deles. Por quê? Porque Deus ele cuida, irmãos. Deus ele é Pai, e Deus é aquele que cuida, Deus é aquele que nos protege, Deus é aquele que está conosco, que vê a nossa dor, que sente aquilo que nós estamos sentindo, porque Ele passou por aqui. E as leis tinham um propósito maior, apontavam sobretudo para a justiça que provém da cruz do Calvário. Eram justas, proféticas e messiânicas. Então nós vemos que essas leis aqui eram justas, né? Eram justas para proteger o povo como Estado. O povo deveria buscar uma proteção que eles tivessem proteção como Estado, como um povo de Estado, um povo que tem uma terra, um povo organizado. Então aqui também nós conseguimos compreender o quê? Que a lei é boa, os limites é bom para o ser humano precisa ter limites. E aqui no 3, conquistando o impossível. Ao longo de 40 anos, Israel palmilhou por uma estrada de muitas dificuldades. Agora, as margens da terra prometida receberia as últimas instruções de Deus e debaixo da sua bênção entraria triunfantemente em Canaã, para conquistar o que aparentemente era impossível, né? Impossível, um povo sair do Egito. Deus fez milhares de milagres nas roupas, nos calçados, e esse povo entrar numa terra. Deus estava dando a eles o que? Um país, um lugar onde eles iam morar, um lugar onde eles iam criar os seus filhos, um lugar onde eles queriam que a sua geração ia se expandir, mas eles tinham que passar pelo quê? Pelo deserto. Conquistar o impossível, que para muitos é impossível. A nossa vida, meus irmãos, é cheia de impossibilidades para nós. Mas quando nós cremos em Deus, que é o Deus que manda, é o Deus que dirige, é o Deus que abençoa, é o Deus que cuida, nós ficamos tranquilos em meio às situações da vida. A vida do crente é semelhante à do povo de Deus no deserto. São muitas estradas empoeiradas pelas quais devemos trilhar, tendo em vista o aprimoramento espiritual para depois tomarmos posse das bênçãos que são preparadas para aqueles que amam a Deus. Nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos a presença de Deus, nós queremos os milagres de Deus, mas nós não queremos ter trabalho, nós não queremos buscar, nós não queremos passar por nenhuma situação. É a mesma coisa. Muitos querem ter diploma de faculdade, mas poucos querem estudar, fazer um curso, ralar de manhã, de tarde, de noite, para fazer trabalho, estudando para fazer uma prova, acompanhar as aulas todos os dias, fazendo aquilo que deve ser feito, mas todos querem diploma, mas quantos vão estudar? Então nós vemos que muitos querem muitas coisas, mas quantos se colocam à disposição para que isso aconteça? E aqui na nossa conclusão, o livro de Números, ao narrar a caminhada dos hebreus por cerca de 40 anos em uma região desértica, simboliza a vida de fé de cada cristão em todos os tempos. Cabe a cada crente se apropriar de cada fato narrado no livro de Números e assim guardar as importantes lições que o ajudarão na jornada da fé até a terra, até Canaã celestial. Qual é a terra prometida que nós esperamos? A Canaã celestial, a terra onde o Senhor Jesus está preparando para nós as mais ricas bênçãos, onde nós vamos viver com Jesus eternamente. Essa é a minha, essa tem que ser a sua motivação. Para passar por esse deserto deste mundo, para herdarmos a terra prometida. Amém, meu irmão? Você ainda aqui no nosso canal está convidadíssimo a assinar. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz. Deus abençoe. Amém.